Eu sempre achei irônico como a vida consegue ser cruel e ao mesmo tempo engraçada, tudo dependendo da disposição para rir enquanto o mundo tenta nos empurrar escada abaixo. Naquela noite de Natal, enquanto eu dirigia meu Toyota antigo, que fazia um barulho parecido com um gato tossindo bolas de pelo em cima de uma chapa quente, eu já sabia que alguma coisa ridícula me aguardava. Minha família sempre foi especialista em transformar datas comemorativas em um tipo peculiar de tortura psicológica. Eu só não sabia que o espetáculo daquele ano seria tão teatral. Cheguei à casa dos meus pais carregando as sobremesas que prometi levar, porque, apesar de tudo, eu sempre mantive essa mania irritante de cumprir o que digo. O cheiro de peru assado com aquele tempero exagerado da minha mãe invadia o ambiente, misturado com o perfume forte das minhas tias, que cheiravam a flores que nunca existiram na natureza. A sala estava cheia daquela energia que só famílias tóxicas em datas festivas conseguem produzir. Eles estavam felizes, mas o tipo errado de feliz. Aquele feliz que precede a maldade disfarçada de brincadeira. Eu já reconhecia o padrão. Assim que entrei, notei os olhares que foram direto para as chaves do meu carro penduradas no meu dedo. Era quase cômico ver como a família inteira parecia ter um sensor para minha vida financeira, como se cada escolha minha fosse um episódio novo de um reality show barato que eles assistiam escondidos. Meu pai se levantou da cadeira, bateu na barriga cheia e abriu um sorriso que eu só via quando ele estava prestes a soltar alguma frase que ele considerava espirituosa, mas que na verdade era só mais uma machadada na minha paciência. E então, ainda dirigindo aquele Toyota velho, ele perguntou alto, quase como se estivesse fazendo um discurso presidencial. O silêncio que se seguiu foi assassinado pela gargalhada de todos. Um coro de gente que parecia ter combinado o riso com antecedência. Eu respirei fundo, sabendo que viria mais. Sempre vinha. Meu pai continuou, empolgado com o próprio show. Eu teria vergonha de ser visto com você naquela lata velha. Imagina o risco de tétano só de encostar no volante. Outra rodada de risadas. Sinceras? Provavelmente. Tontas? Com certeza. Eu continuei sorrindo. Não porque achei graça, mas porque descobri, anos atrás, que o sorriso é a maneira mais eficiente de esconder uma navalha emocional. Meu marido sempre dizia que eu tinha um talento natural para sorrir de um jeito que fazia pessoas mal intencionadas sentirem calafrios, embora nunca admitissem isso. Está tudo bem, pai. Pelo menos o carro funciona. Diferente do senso de noção de algumas pessoas, respondi calmamente, servindo-me de rabanada como quem comenta sobre o clima. Ninguém riu. Claro que não riram. As piadas só eram engraçadas quando vinham dele. Quando eu rebatia, era considerada desrespeitosa. O velho padrão da família. Minha mãe me lançou um olhar crítico, como se eu tivesse insultado um chefe de Estado. Para ela, meu pai era uma espécie de ser intocável, imune a qualquer comentário que não fosse adulação. E eu? Eu era apenas a filha que fazia tudo errado. A inconveniente. A que respirava fora do ritmo esperado pela família. Eu estou aqui apenas pelos meus filhos, eu disse, deixando claro que não estava ali para competir pelo troféu imaginário de aprovação paterna. Natal é Natal. Eles queriam ver os avós. Meu pai sorriu satisfeito, como se minha declaração fosse uma prova de maturidade. Eu só não tive coragem de explicar que meus filhos insistiram em vir porque adoram o pudim da minha mãe, e não porque nutrem qualquer admiração especial pelos avós. Crianças são muito mais sinceras do que adultos, mas isso ainda não era informação para aquela mesa. Você precisa dar um jeito na sua vida, ele completou, com aquele tom paternalista que sempre me causou urticária emocional. Eu apenas assenti e me servi de mais farofa. Porque, sinceramente, nada me dava mais força do que mostrar que a fala dele tinha o mesmo impacto emocional de um aviso de micro-ondas. O jantar continuou naquele ritmo incômodo, recheado de risadinhas, comentários atravessados e comparações disfarçadas de preocupação. Eles tratavam meu Toyota como se ele fosse um membro defeituoso da família. E eu? Bom, para eles eu era a adulta que não era adulta o suficiente, a mulher que deveria estar em um padrão que nunca foi explicado com clareza, mas que todos insistiam que existia. Quando a sobremesa chegou, meus primos começaram a perguntar por que eu ainda usava um carro tão velho, como se isso fosse um crime passível de julgamento. Um deles sugeriu que eu pelo menos trocasse os retrovisores para não passar tanta vergonha.
Engraçado como ninguém ali pagava minhas contas, mas todos tinham opiniões sobre como eu deveria viver. Eu mantive a compostura porque, apesar de tudo, tenho uma habilidade invejável para transformar humilhação em combustível. Meu marido sempre diz que, se eu quisesse, poderia abastecer uma usina hidroelétrica só com o veneno que guardo depois de certas reuniões familiares. Terminei a noite como sempre, cumprindo o papel de pessoa educada, agradecendo a comida e ajudando a recolher os pratos enquanto eles conversavam sobre trivialidades. Fui embora sem criar cena, porque sabia que todo bom roteiro precisa de um plot twist impecável. E eu tinha um guardado. Enquanto saía da garagem dirigindo meu Toyota que rangia em protesto, eu disse baixinho, com um sorriso que ninguém viu: esperem só o ano novo. E o ano novo chegou rápido. Quando virei a esquina da casa dos meus pais, alguns dias depois, dirigindo devagar só para ter o prazer de assistir cada expressão, meu coração chegou a bater mais forte. Não de nervoso, mas de antecipação. Há poucas coisas tão deliciosas quanto a expectativa de ver pessoas arrogantes perdendo a postura. Eu estacionei bem em frente à casa. O motor potente do meu Porsche novinho rugiu como se estivesse cumprimentando o bairro inteiro. Meu marido tinha feito questão de escolher a cor mais chamativa, um prata luminoso que parecia cuspir arrogância pura. Eu não pedi um Porsche. Ele simplesmente apareceu com as chaves e disse: você merece algo que combine com o seu nível de paciência com a sua família. Quando subi do carro, meu pai estava na porta. A boca dele, que sempre tinha uma frase pronta para me diminuir, ficou completamente imóvel. Aos poucos, o sorriso que ele carregava há uma vida inteira se apagou, substituído por uma expressão que só posso descrever como devastação silenciosa. Ele olhou para o carro. Olhou para mim. Olhou de novo para o carro. Parecia que a vida tinha acabado de dar um tapa nele com a força de um furacão. Esse carro é seu? Ele perguntou, com a voz embargada de incredulidade. Eu apoiei a chave do Porsche no ombro, com toda a finesse debochada que uma mulher humilhada e vingativa pode carregar. Sim, pai. Meu marido me deu de presente. Achei que era um bom jeito de começar o ano. Parece que tétano não pega em Porsche. Eu juro que vi o riso sarcástico dele escorregar para dentro da garganta e se afogar ali mesmo. E, pela primeira vez em muitos anos, eu senti que a história estava finalmente começando a mudar de lado. Porque aquele era só o começo. Quando meu pai fechou o rosto diante do Porsche como se tivesse visto um meteoro caindo na própria garagem, eu percebi uma coisa deliciosa: poucas situações na vida são tão satisfatórias quanto assistir alguém que te subestima precisar recalcular toda a própria existência em tempo real. Ele olhava para mim como se eu fosse um holograma prestes a desaparecer a qualquer segundo, porque para o ego dele era simplesmente impossível eu estar ali, impecável, dirigindo um carro que ele jamais teria nem em sonho. Eu caminhei em direção à porta da casa dos meus pais com a chave girando entre os dedos, fazendo um clique suave que parecia mais alto do que a própria explosão de fogos antecipada para a virada de ano. Minha mãe apareceu na porta, com o avental amassado e aquele olhar de quem já acorda criticando alguém mentalmente. Esse carro é alugado? Ela perguntou, franzindo os olhos como se tivesse encontrado uma falha no tecido da realidade. Eu respirei fundo. Era incrível como eles tinham uma habilidade dourada para transformar qualquer conquista minha em suspeita criminal. Se eu tivesse descoberto a cura para todas as doenças do planeta, minha mãe provavelmente se limitaria a perguntar: mas isso aí não vai fazer cair cabelo, vai? Não, mãe. É meu mesmo. Presente do meu marido, respondi, sorrindo com aquele tipo de sorriso que só aparece quando alguém tenta diminuir você e falha miseravelmente. Ela cruzou os braços e me olhou de cima a baixo, como se eu fosse uma vitrine que ela tentava decifrar. Seu marido? Desde quando ele tem dinheiro para isso? Eu dei risada. Uma risada curta, elegante, calculadamente debochada. Era impossível explicar para ela que meu marido não precisava exibir o próprio dinheiro para se sentir importante. Diferente do meu pai, ele não media valor pelas coisas que comprava, mas pelas pessoas que amava. E, sinceramente, eu achava isso bem mais atraente do que qualquer carro. Desde sempre, mãe. Ele só não sente necessidade de se gabar, falei, entrando na sala. E então o ano novo da minha família começou oficialmente, com a tradicional competição para ver quem conseguia me irritar primeiro. A sala estava cheia, primos espalhados no sofá,
tias fofocando em volta da mesa, crianças correndo como se estivessem treinando para uma maratona. Meu irmão estava presente também, comendo amendoim como se tivesse recebido um prêmio por existir. Ele sempre me olhou como se fosse superior por conseguir dirigir um carro mais novo que o meu, apesar de todas as parcelas estarem atrasadas. A vida tem um senso de humor questionável. Quando ele me viu entrar, deu o sorriso mais irritante do hemisfério sul. Então, resolveu finalmente parar de passar vergonha com aquele Toyota velho? Não, respondi, com a calma de quem está prestes a destruir a autoestima de todo mundo. Eu ainda tenho o Toyota. Só acrescentei um Porsche para variar. Ele congelou por meio segundo, como se tivesse esquecido como funcionava a respiração humana. Minha tia ao lado dele derrubou uma uva na roupa sem perceber. Eu adorava esse poder momentâneo de reconfigurar expressões. Meu pai, claro, entrou na sala logo depois, ainda com a cara torta de quem tinha comido limão estragado. Se está achando que esse carro novo te faz melhor do que alguém aqui dentro, está bem enganada, ele disse, apontando o dedo na minha direção como se eu fosse uma adolescente respondona. Carro não muda caráter. Que bom, pai, respondi com ternura venenosa. Porque se mudasse, você já teria trocado de modelo faz tempo. A respiração coletiva da sala pareceu engasgar. Alguns tossiram. Outros desviaram o olhar. Minha mãe fez aquela expressão clássica dela, como se eu tivesse empurrado o presépio da mesa só para ver as peças voarem. Você está sendo desrespeitosa, ela disse, ajeitando o avental. Estamos em família. Eu ri, não porque achei engraçado, mas porque a hipocrisia ali era tão densa que poderia ser cortada com uma faca de manteiga. Família? Que bonito! Só que eu aprendi que família não é quem divide o mesmo sobrenome. Família é quem te apoia, quem te ajuda, quem te ama sem precisar te diminuir. Se vocês quiserem insistir em ser família só no papel, tudo bem. Só não esperem que eu fique calada quando tentarem me humilhar. Minha mãe bufou. Você sempre foi tão dramática. Dramática. A palavra favorita dela para descrever qualquer reação minha que não fosse servidão silenciosa. Se eu reclamasse de algo injusto, era dramática. Se me defendesse, dramática. Se respirasse mais alto, dramática. Se você acha que isso é drama, mãe, espere até ver minha vida melhorando sem sua supervisão. O clima ficou mais tenso do que peru mal assado. Meu irmão cochichou algo com a esposa, e os dois riram de um jeito que me irritou profundamente. Eles achavam que eu era coadjuvante na própria vida. Aliás, sempre acharam. A ceia começou, e, claro, a conversa girou imediatamente para coisas que eu deveria estar fazendo melhor. O carro virou assunto principal, porque aparentemente a existência de um Porsche na família afetava a autoestima coletiva deles. Eu só fico preocupada, minha tia comentou, cortando o peru como se fosse a garganta de alguém. Esses carros são muito caros. Você deve ter gastado uma fortuna. Eu ganhei, respondi. Foi presente. Presente? Meu irmão arqueou as sobrancelhas. E por qual motivo ele te daria um presente tão caro assim? Eu respirei fundo. Bem fundo. O tipo de respiração que uma pessoa faz quando está a 30 segundos de rir ou explodir. Por motivo de casamento feliz. Não sei se lembra como funciona, já que você precisa de autorização para comprar cuecas novas. Meu irmão engasgou com a água. A sala inteira travou. Minha mãe bateu a mão na mesa como se eu tivesse quebrado a porcelana chinesa. Você não vai faltar com respeito ao seu irmão aqui dentro. Eu virei para ela com calma. Uma calma tão afiada que poderia cortar os azulejos da cozinha. Mãe, respeito não é algo que aparece espontaneamente como mofo na parede. É algo que se constrói. E eu não devo respeito a quem vive tentando me diminuir. Meu pai empurrou o prato para longe. Se você acha que esse carro te dá licença para nos tratar assim? Eu levantei a mão, interrompendo. Pai, o carro não me deu licença alguma. Sabe o que me deu? Anos de vocês tentando fazer eu me sentir menor. Vocês me treinaram tão bem em suportar ataques que agora já nem dói mais. Só fica ridículo. O silêncio na sala pesou como saco de cimento. O tipo de silêncio que gruda no teto e faz as pessoas prenderem a respiração.
As crianças saíram correndo para o quintal, porque até elas sentiram que ali ia estourar um barril emocional. O cheiro de farofa com bacon já não era tão reconfortante. Tudo naquela casa era energia acumulada, ressentimento invernizado, lembranças ruins disfarçadas de tradição. Eu sabia que precisava sair dali antes de perder completamente a paciência. E, além disso, eu tinha um plano. Um plano que ainda não estava pronto, mas que fervia no fundo da minha mente como panela esquecida no fogo. Terminei minha comida devagar. Fiz questão de levantar a cabeça e observar cada rosto ao redor da mesa. Eles me olhavam como se eu fosse a vilã daquela história. Era engraçado, porque, para mim, a história só tinha um enredo possível, a queda lenta e inevitável da arrogância familiar. Quando terminei, levantei da mesa com a elegância de quem estava prestes a anunciar o intervalo de uma peça teatral. Eu vou indo, falei, pegando minha bolsa. Desejo um ano novo maravilhoso para vocês. De verdade. Minha mãe cruzou os braços. Vai nos abandonar assim? Não, respondi. Só estou indo embora antes de ser transformada em quadro de avisos do Clube dos Frustrados. Alguns ficaram sem entender. Outros fingiram não entender. Mas meu pai entendeu. Eu vi no olhar dele. O orgulho ferido latejava tanto que era quase possível ouvir. Saí da casa e caminhei até meu Porsche, que brilhava sob as luzes da rua como se tivesse sido especialmente polido para aquele momento de glória. Quando entrei e liguei o motor, olhei pelo retrovisor e vi meu pai parado na porta, braços cruzados, mandíbula rígida, olhar perdido. Eu não dei adeus. Eu não devia adeus. Passei a mão no volante e senti aquele couro novo, impecável, que parecia rir junto comigo. E então eu disse baixinho: esse ano eu vou devolver tudo. Mas devolvo com estilo. Afinal, vingança é mais saborosa quando servida com elegância. E eu estava apenas esquentando. Esse era só o capítulo inicial do meu novo ano. Eu acordei no primeiro dia útil do ano com aquela sensação agridoce de quem sabe que uma tempestade emocional está a caminho, mas que, secretamente, está ansiosa para assistir cada gota cair. Enquanto preparava meu café, lembrei da imagem do meu pai parado na porta na noite anterior, aquela expressão que misturava surpresa, raiva e um fundinho de insegurança que ele nunca admitiria nem sob tortura. Foi como se eu tivesse puxado o tapete emocional dele com tanta força que até o orgulho ancestral da família balançou. Peguei minha xícara e fui para a varanda, olhando a rua ainda meio vazia. O silêncio da manhã me dava uma estranha sensação de poder. Era como se, por um instante, todo o caos da minha família estivesse longe demais para me alcançar. Mal sabia eu que aquele dia seria o começo da verdadeira queda de máscaras. Por volta de meio-dia, enquanto eu organizava algumas coisas da casa, meu telefone tocou. Vi o nome da minha mãe na tela e senti aquela pontada habitual de irritação. Respirei fundo e atendi. E então, ela disse sem sequer dar bom dia: você não vai passar aqui hoje para ver seu pai? Eu pisquei algumas vezes tentando processar a pergunta absurda. Ver meu pai por quê? Perguntei, encostando na bancada da cozinha. Ele está muito chateado com o que aconteceu ontem. Você deveria pedir desculpas. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Não porque estava pensando no que dizer, mas porque estava tentando não rir tão alto que os vizinhos ouvissem. Desculpas? Por qual motivo eu pediria desculpas? Perguntei com toda a calma do mundo. Por ter desrespeitado seu pai na frente da família, ela explodiu, como se estivesse esperando eu reconhecer espontaneamente um crime que nunca cometi. Eu respirei devagar, uma respiração tão longa que poderia ser usada em um tutorial de meditação. Mãe, eu não desrespeitei ninguém. Apenas me defendi. Se defender não é falar daquele jeito com seu pai, ela rebateu. Ah, claro. Ele pode me chamar de irresponsável, inútil, louca, e até de perigo biológico por dirigir um carro velho, mas eu, se respondo, estou desrespeitando. O silêncio dela foi rápido, como se estivesse reorganizando as peças da justificativa mental. Ele só estava brincando. Brincando. A palavra favorita dos adultos que fazem maldade e esperam que você aceite de sobremesa. Então tá, mãe, falei. Se ele estava brincando, pode continuar brincando sozinho. Eu tenho coisas para fazer.
E desliguei antes que ela recomeçasse a ladainha. Eu nunca desligava na cara dela. Nunca. E foi justamente isso que me deu aquela descarga de adrenalina, metade culpa, metade sensação de liberdade inédita. Eu sabia que ela ia interpretar meu gesto como traição pessoal, mas naquele momento eu não tinha mais energia para manter tradições familiares tóxicas. Mas eu ainda não sabia que o universo estava preparando um espetáculo mais intenso. Por volta das 3 da tarde, recebi uma mensagem do meu irmão. Uma mensagem curta, seca, arrogante como sempre. Precisamos conversar. Eu rolei os olhos tão forte que quase vi meu próprio cérebro. Sobre o quê? Respondi. Sobre ontem. Eu podia sentir o tom agressivo mesmo através das palavras digitadas. Meu irmão sempre foi o tipo de pessoa que acha que nasceu com autoridade incorporada no DNA. Não tenho nada para conversar, respondi. Então vou aí. Eu franzi a testa. Ele nunca vinha aqui. Meu irmão só aparecia na minha casa quando precisava de alguma coisa. E quando digo alguma coisa, quero dizer dinheiro, favores, concertos, caronas, ou ajuda que ele chamava de irmandade para mascarar a própria preguiça. Ele não esperou minha resposta. 15 minutos depois, ouvi o ronco do carro dele estacionando na minha porta. Desci as escadas respirando fundo e com a certeza de que eu ia precisar usar meu estoque de paciência até o limite. Quando abri a porta, lá estava ele, braços cruzados, expressão emburrada e aquele olhar de quem já chega culpando alguém. No caso, eu. Podemos conversar? Ele perguntou, empurrando a porta com o olhar, como se tivesse o costume de entrar sem ser convidado. Eu segurei a maçaneta com força. Se for para repetir o teatro de ontem, não. Fala logo o que quer. Ele entrou mesmo assim. Minha casa, aparentemente, era território público para minha família. Eu me encostei na parede, mantendo uma distância segura. Ontem você exagerou, ele começou, com aquele tom pretensioso de quem acha que está ensinando boas maneiras a uma criança problemática. Exagerei onde? Perguntei. Você humilhou o pai. Na frente de todo mundo. Eu dei uma risada curta. Ah, entendi. Então quando ele me chama de vergonha, quando me ridiculariza por causa de um carro antigo, quando transforma minha vida em piada, isso tudo é aceitável. Mas quando eu respondo, eu humilho. Ele é nosso pai, ele respondeu, levantando a voz, tem direito. Direito? Eu senti meu sangue ferver. Direito de me tratar como saco de pancada? Ele apontou para mim como se estivesse num tribunal. O problema é que você sempre arranja motivo para criar drama. Sempre sendo exagerada. Você não sabe ouvir. Eu virei para ele tão rápido que até ele deu um passo para trás. Ouvir? Ouvir o quê? Que eu deveria me envergonhar de dirigir o que posso pagar? Que a existência de um Toyota velho ameaça o prestígio da nossa família? Que eu deveria me calar enquanto vocês tratam minha vida como programa humorístico? Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Provavelmente o sistema operacional emocional dele travou. Se você tivesse mais respeito, nada disso teria acontecido, ele disse. Eu respirei. Sorri. Eu sorrio muito quando estou prestes a falar verdades que queimam. Você sabe o que eu acho, irmão? Acho que o problema de vocês nunca foi o meu carro. O problema é que vocês achavam que eu estava presa no papel que inventaram para mim. A filha que nunca evolui. A irmã que sempre fica atrás. A mulher que nunca surpreende. Vocês se confortavam nisso. Andar de Porsche não te faz melhor que ninguém, ele rebateu. E te incomoda por quê? Perguntei sem desviar o olhar. Ele piscou. Perdeu o ar por meio segundo. E então eu percebi. Caiu como um raio. O carro da questão não era apenas o Porsche. Era o que ele representava. Controle perdido. A narrativa perfeita deles desmoronando. Eu saí da posição de derrotada para a de alguém que finalmente virou o jogo. Você está insuportável, ele disse. E você está previsível, respondi. Sempre que vocês perdem a vantagem, me chamam de insuportável. Ele balançou a cabeça e levou as mãos ao bolso. Você tem que pedir desculpas ao pai? Não vou pedir.
Então eu e minha esposa vamos cortar contato com você, ele anunciou como se estivesse aplicando uma sentença. Eu juro que não consegui evitar a gargalhada. Uma gargalhada de verdade. Daquelas que você sente na barriga. Ah, por favor. A última vez que você veio aqui foi quando precisava de um micro-ondas emprestado porque tinha queimado o seu fritando salsicha congelada. Não finja que nossa relação era profunda. Ele ficou vermelho. Minha risada fez piorar. Você mudou, ele disse. Eu cresci, respondi. Ele finalmente começou a recuar. Caminhou até a porta, mas antes de sair jogou uma última cartada. Você se acha melhor do que nós? Não, respondi com calma. Eu só parei de me achar pior. Ele saiu batendo a porta, como se fosse protagonista de novela dramática. Eu fiquei ali parada por alguns segundos, respirando a poeira emocional que ele deixou no ar. E então eu percebi algo ainda mais curioso. Eu não me senti culpada. Não senti medo. Não senti aquela velha sensação de que eu tinha passado do limite. Eu senti liberdade. Era como tirar um sapato apertado depois de caminhar o dia inteiro. Mas o episódio do meu irmão não terminava ali. No dia seguinte, minha mãe apareceu também. Dessa vez sem aviso, sem ligar antes, sem nada. Tocou a campainha com o dedo trêmulo. Quando abri a porta, ela respirou fundo como se estivesse prestes a me dar o sermão definitivo. Eu vim falar com você. Imaginei. Ela entrou. Não pediu. Simplesmente entrou, como se minha casa fosse uma extensão da sala dela. Você destruiu o clima do ano novo, ela começou. Eu sentei no sofá. Não ofereci cadeira. Não ofereci água. Ela que lhe desse. O clima já estava destruído antes de eu chegar, respondi. Ela ignorou. O seu pai não dormiu a noite inteira. Ficou pensando no que você disse. Que bom. Talvez ele reflita. Não fale assim, ela estalou. Ele é seu pai. E repetiu aquilo como se fosse um argumento definitivo, um feitiço mágico que automaticamente apagava todos os erros dele. E eu sou filha, respondi. Mas não sou saco de pancada. Ela andou de um lado para o outro. Você precisa pedir desculpas. Não vou. Então você não é mais bem-vinda na nossa casa. Eu dei um sorriso. Um sorriso lento, calculado, daqueles que doem na alma de quem está acostumado a me ver recuar. Ótimo. Ela regalou os olhos, como se eu tivesse acabado de anunciar que ia me mudar para outro planeta. Ótimo? Como assim ótimo? Ótimo, mãe. Porque dessa vez sou eu que estou cortando o ciclo. Vocês são tóxicos. Vocês me diminuem, me humilham, me tratam como se eu fosse sempre a pessoa pior da sala. Ela ficou parada, sem piscar. Você não pode fazer isso, ela sussurrou. Posso sim. E fiz. Ela ficou alguns instantes em silêncio antes de sair sem se despedir, completamente desnorteada. Quando a porta se fechou, eu me joguei no sofá e senti um alívio tão grande que parecia que alguém tinha aberto as janelas depois de anos trancadas. Mas eu sabia que aquilo não era o fim. Era apenas o início da verdadeira reviravolta. A família inteira tinha um problema comigo. E agora eu tinha oficialmente parado de ter problema com eles. A sensação era libertadora. Mas algo dentro de mim dizia que aquela história estava longe de acabar. Depois do show particular com o meu irmão e da visita dramática da minha mãe, eu já tinha entendido o recado básico. Na narrativa oficial da família, eu tinha virado a vilã. Não qualquer vilã. A vilã que ousou responder, ousou se defender e, pior ainda, ousou aparecer de carro melhor do que o do elenco fixo do drama familiar. Eu não sabia exatamente como, mas sabia que a fofoca já devia estar correndo solta. Se tem uma coisa que minha família faz bem, além de julgamento gratuito, é espalhar versão distorcida de história. Naquela noite, depois de tudo, sentei no sofá com o meu marido e contei, em detalhes, cada cena. Ele ouviu em silêncio, com aquele olhar atento e tranquilo de quem já entendeu faz tempo que minha família é um esporte radical. Eles realmente disseram que você destruiu o clima do ano novo, ele perguntou. Sim, respondi.
Porque aparentemente o clima ideal para eles é eu ouvindo calada enquanto meu pai me trata como se eu fosse um acidente de trânsito em forma de pessoa. Ele franziu o senho. Você quer que eu fale com alguém? Eu quase ri. Não. Se você entrar, eles vão usar isso contra mim também. Vão dizer que eu trouxe o homem para fazer desunião na família. Não se preocupe. Eu sei brincar nesse tipo de lama. Ele me olhou com uma mistura de orgulho e preocupação. Eu sei que você sabe brigar. Eu só não quero que isso te consuma. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça quando fui dormir. Eu era debochada, ácida, pronta para responder qualquer grosseria, mas existia um lado meu que cansava. Cansava de ser sempre errada. Cansava de ser alvo. Cansava de precisar provar que eu não era o problema, quando o problema estava plantado no comportamento de todo mundo. No dia seguinte, acordamos com o celular apitando. Mensagens e mais mensagens. Grupo da família em chamas. Minha prima escreveu. Alguém podia ter evitado aquele climão ontem. Tem gente que não sabe respeitar pai e mãe. Outra tia respondeu. Em qualquer outra família, uma pessoa dessas já tinha sido colocada no lugar. Eu não precisava nem perguntar quem era a pessoa dessas. Era quase engraçado ver como eles falavam de mim como se eu fosse um vírus altamente contagioso. Minha mãe não tinha coragem de me marcar diretamente, então deixava as indiretas voando no grupo, igual mosquito perto da orelha. Tem filhos que esquecem quem trocou as fraldas. Triste começar o ano assim. Eu li tudo em silêncio, tomando meu café. Meu marido olhava de longe, pronto para confiscar o meu celular se percebesse que eu estava prestes a surtar. Você não vai responder? Ele perguntou. Responder? Eu disse, apoiando a xícara na mesa. Ainda não. Deixa eles se enrolarem mais um pouco. Quem se coloca no papel de vítima com tanta força assim sempre tropeça nas próprias falas. A verdade é que a raiva estava ali, latejando. Mas eu aprendi com o tempo que raiva usada com pressa só serve para dar munição para o lado errado. Eu iria usar minha raiva com calma. Com método. Com precisão cirúrgica. Ao longo da semana, a situação se consolidou. Em todas as versões da história, eu era a filha ingrata que se achou melhor do que todo mundo por causa de um carro. Mais fácil inventar isso do que admitir que o problema era o comportamento deles. Fiquei sabendo por uma prima mais neutra, que sempre acaba funcionando como correio emocional, que meu pai estava repetindo a mesma frase para quem quisesse ouvir. Ela me humilhou na frente da família inteira. Ninguém perguntava o que ele tinha dito antes. Ninguém perguntava o que eu ouvi por anos. Só o trecho final interessava. Quando minha prima me mandou um áudio dizendo que estava triste com a situação, eu respirei fundo e respondi. Triste eu sempre fiquei, só não tinha coragem de dizer. Agora, pelo menos, estou triste e em paz. Ela suspirou do outro lado. Você sabe como é, né? Eles são assim. Não vão mudar. Essa frase entrou em mim com um peso enorme. Eles são assim. Não vão mudar. Quantas vezes eu já tinha ouvido isso ao longo da vida? Era quase um mantra da família. Um jeitinho de empurrar a responsabilidade deles para o universo. Pois é, eu respondi. Eles não vão mudar. Mas eu mudei. E é isso que está incomodando. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, depois concordou. Isso eu não posso negar. Os dias foram passando e, quanto mais eu me afastava, mais eles apertavam a narrativa de que eu era um monstro de frieza emocional. Era curioso. Passei anos tentando agradar, tentando evitar brigas, tentando ser compreensiva. Ninguém valorizou. A única vez em que eu estabeleci um limite, virei a vilã principal. Mas o auge mesmo veio quando uma tia decidiu me encontrar pessoalmente. Eu estava no mercado, comprando coisas simples, cuidando da minha vida, quando senti um toque no meu braço. Virei e dei de cara com ela, com a expressão de eu fui enviada pela comissão da moral da família. Precisamos conversar, ela disse. Eu já ri por dentro. Sempre que alguém da família dizia precisamos conversar, o que vinha na sequência era um pronunciamento formal sobre como eu deveria viver minha vida. Se for sobre a novela em que me colocaram como vilã, não precisamos, não, respondi, pegando um pacote de arroz.
Ela ignorou a cutucada. Você magoou seu pai. Ele está arrasado, sabia? Ele me magoou desde sempre, falei. E isso nunca foi motivo de reunião extraordinária. Ela suspirou, como se eu fosse uma adolescente rebelde. Você sempre foi muito sensível. E vocês sempre foram muito grossos. Cada um com seu defeito, né? Ela segurou o carrinho de compras, me impedindo de andar. Você está exagerando. Seu pai só quer o melhor para você. Ele quer ver você bem. Aquilo me deu vontade de rir e gritar ao mesmo tempo. Interessante, falei. Porque a forma dele demonstrar isso sempre foi me diminuindo. Estranha essa forma de amor. Você sabe como ele é, ela insistiu. Tem o jeito dele, às vezes fala demais, mas... Mas eu é que tenho que aguentar, né? Interrompi. Conveniente isso. Ela respirou fundo. Ele comentou que você apareceu de carro novo só para provocar. Aquilo foi a melhor parte. A capacidade dele de se colocar como vítima me impressionava. Eu apareci de carro novo porque meu marido me deu um presente. Se isso provoca alguém, o problema mora na cabeça de quem se sente diminuído. Eu não tenho culpa se o ego alheio é mais frágil do que para-brisa trincado. Ela me olhou como se eu tivesse falado um absurdo sem precedentes na história da humanidade. Você não sabe falar com doçura, sabe? Eu sorri. Se eu soubesse, vocês tinham passado a vida deitando e rolando em cima de mim. Ainda bem que não sei. Ela me analisou por uns segundos e depois soltou a frase que parece curso obrigatório em qualquer parente mais velho da minha família. Você vai se arrepender de tratar seus pais assim. Olhei para ela com calma. Uma calma irritante até para mim. Se eu me arrepender de algo, vai ser de ter levado tempo demais para me defender. Ela balançou a cabeça, ofendida, e saiu empurrando o carrinho como se a moralidade do planeta dependesse do movimento dramático dela. Voltei para casa rindo sozinha no carro. Talvez eu fosse realmente a vilã da história deles. Mas, pela primeira vez, eu estava confortável nesse papel. Pelo menos era um papel escolhido, não jogado em cima de mim sem direito de resposta. O tempo passou, e, com ele, veio o próximo grande evento, o aniversário do meu pai. Sim, porque na minha família toda briga tem intervalo técnico para a data comemorativa. Ninguém perde a chance de juntar o elenco inteiro de novo e fingir que está tudo bem até alguém mencionar o nome errado na hora errada. Fui informada, por mensagem seca da minha mãe, de que haveria um almoço. Aniversário do seu pai. Você vem ou vai continuar com orgulho? Eu li, reli, e quase escrevi um texto enorme. Depois apaguei tudo. Respondi apenas: não vou. Foram necessários exatos 3 minutos para começar a chuva de notificações. Meu irmão mandou mensagem, minha tia encheu o meu privado, minha mãe mandou áudio choroso dizendo que eu estava destruindo nossa família por causa de um carro. Sim. Reduziram tudo a um carro. Eu me sentei na cama e deixei rolar. Não respondi. Não justifiquei. Não me explico mais para quem não quer entender. No dia do tal almoço, fiquei em casa. Liguei a televisão para as crianças, fiz pipoca, organizei um filme. Meu marido olhava para mim de vez em quando, como quem checa se eu vou desmoronar a qualquer segundo. Você está bem? Ele perguntou. Estou, respondi. Mais do que estive em muito tempo. Estranho, né? Estou em paz justamente porque não estou lá. Ele sorriu. Paz às vezes é barulhenta. Mas é paz. Fiquei pensando nisso. Por muitos anos, eu achei que paz era concordar com tudo, baixar a cabeça, aceitar tretas, desculpar humilhações para manter a tal da unidade familiar. Agora eu entendia que, muitas vezes, o que chamam de paz é só uma pessoa se engolindo inteira para não atrapalhar conveniências dos outros. A verdadeira paz era outra coisa. Era conseguir dizer a não. Era não participar de espetáculos em que você é sempre o alvo. Era não fingir que está tudo bem. Mais tarde, quando a tarde já estava virando noite, meu celular vibrou com uma foto enviada por uma prima. A mesa do almoço, todo mundo reunido, meu pai sorrindo, o bolo, os pratos, as taças, as crianças. E, no meio, a legenda.
família unida é tudo de bom. Eu observei a foto por um longo minuto. Família unida. Que piada bem contada. Unidos para quem? Unidos contra quem? Em seguida, veio um áudio curto da mesma prima, com voz baixa. Só para você saber, falaram de você o almoço inteiro. E não foi bonito. Eu respirei fundo. A velha mistura de raiva e alívio. Eles sempre falaram de mim, respondi. A diferença é que agora eu não estou lá para sorrir e fingir que não entendo. Ela mandou outro áudio. Seu pai disse que você só vai aprender na vida quando quebrar a cara. Disse que esse casamento seu não dura, que esse homem vai te deixar, e que você vai voltar de joelhos para pedir ajuda. Eu fechei os olhos. Não porque acreditasse em qualquer coisa disso, mas porque aquele tipo de fala sempre dói, mesmo quando vem de um personagem que você já entende que não sabe amar de forma saudável. Meu marido percebeu que eu fiquei quieta demais. O que foi? Eu contei. Ele ficou sério. Ele disse isso? Disse. Você quer que eu vá lá falar com ele? Ele perguntou de novo. Eu respirei fundo. Não. A pior coisa que existe para gente como eles é perder acesso à própria plateia. Eu não vou dar o espetáculo presencial que eles querem. Ele concordou devagar. Então o que você vai fazer? Eu olhei pela janela, o reflexo do meu carro novo brilhando na garagem. E, por um segundo, até esqueci do carro. Porque aquela história nunca foi sobre o carro. O carro era só símbolo. O verdadeiro ponto ali era outro. Vou viver bem. Vou ser feliz. E, quando eles vierem bater aqui, porque vão vir, não vai ser mais do jeito que eles acham. Eu não sabia como, nem quando, nem em que circunstâncias. Mas eu sabia de uma coisa com toda clareza: a vida sempre dá uma volta estranha. Quem planta veneno, uma hora engole sozinho. E, no fundo, eu sentia que ainda estava faltando o capítulo principal dessa história. Porque, por mais que já tivesse doído, por mais que eles tivessem feito de tudo para me pintar como a pessoa horrível que destruiu o clima de fim de ano, eu sabia que a vida ainda ia postar uma conta bem detalhada na porta deles. E, diferente de antes, eu não ia me oferecer para pagar nada dessa vez. Eu ia só observar. E responder, se precisasse. Com o mesmo sorriso debochado de sempre. Porque, gostem ou não, eu aprendi a rir para não fazer coisa pior. E eu tinha a nítida impressão de que o momento perfeito para isso estava chegando. Eu só não imaginava o quanto. Ainda não. A vida tem um senso de humor engraçado. Às vezes ela demora, às vezes ela finge que esqueceu do roteiro, mas quando decide entregar o ponto de virada, meu Deus do céu, ela vem com força. E vem na hora que as pessoas menos esperam. Especialmente pessoas acostumadas a se achar invencíveis, como meu pai. Depois do aniversário dele, depois das mensagens passivo-agressivas, depois das indiretas no grupo da família sobre filhos ingratos, eu simplesmente sumi. Não respondi, não rebati, não tentei explicar. Às vezes, o silêncio é o que mais incomoda quem está acostumado a você reagindo. E funcionou. Foram semanas de silêncio meu e desespero estratégico deles. Minha mãe mandava fotos de comida, como se isso fosse resolver décadas de toxicidade. Minha tia escrevia versículos soltos no grupo, achando que eu ia voltar porque ela citou um honre seu pai e sua mãe sem contexto. Meu irmão enviava vídeos aleatórios dos sobrinhos correndo pela sala, como se crianças sorrindo fossem deletar o que ele disse na minha cara. Eu apenas deixei todos falando sozinhos. Não por maldade, mas por sobrevivência emocional. Mas foi num sábado, um sábado aparentemente comum, que tudo virou. Eu estava arrumando a casa, ouvindo música, com a paz intacta, quando meu telefone tocou. Vi o nome do meu pai na tela e senti aquele choque estranho. Ele nunca ligava diretamente. Ou mandava alguém chamar, ou usava minha mãe como mensageira, como se as palavras dele não pudessem atravessar o ar sem supervisão materna. Por um segundo, considerei não atender. Mas atendi. Alô? A voz dele veio falha. Não a voz firme, autoritária, arrogante que eu sempre ouvi. Uma voz, pequena. Eu preciso conversar com você. Ele parecia estar preso dentro da própria garganta.
Sobre o quê? Perguntei, controlando meu tom para não parecer que estava comemorando antecipadamente. Silêncio. E depois? Estou no hospital. Eu congelei. O hospital? Aconteceu alguma coisa? Uma pressão alta. Meus exames não estão bons. Sua mãe está desesperada, e eu queria que você viesse. Eu fiquei parada, com o telefone encostado na orelha, tentando entender o que estava acontecendo. Aquele homem que sempre parecia feito de concreto, sempre tão seguro de si, tão cheio de opiniões sobre minha vida, tão rápido em rir de mim, agora pedia minha presença. Meu marido percebeu que algo estava errado e veio até mim, tocando meu braço. Quem é? Meu pai, falei. Ele está no hospital. Meu marido franziu a testa. Você quer ir? Eu respirei fundo. Eu não sei. Porque eu realmente não sabia. Parte de mim queria correr, parte de mim queria desligar o celular e fingir que nunca ouvi aquela ligação. Era difícil separar dor acumulada de compaixão genuína. Era difícil agir com coração quando ele foi pisado tantas vezes por quem agora pedia ajuda. Se quiser ir, eu te levo, ele disse calmamente. E aquilo foi tudo o que precisei ouvir. Fui. No caminho, meu peito estava apertado. Não era só preocupação. Era um turbilhão. Uma mistura de memórias ruins, palavras duras, desprezo, e também lembranças pequenas de momentos bons, mesmo que escassos. Quando cheguei ao hospital, encontrei minha mãe na recepção. Ela veio correndo até mim, segurando minha mão como se fôssemos melhores amigas. Como se nada tivesse acontecido há semanas. Graças a Deus você veio, ela disse. Ele ficou dizendo seu nome. Aquilo me atingiu como pancada invisível. Desde quando meu pai dizia meu nome sem carregar alguma crítica junto? Fui até o quarto. Ele estava na cama, com aparelhos ao redor. Quando me viu entrar, seus olhos encheram de lágrimas discretas. Não dramáticas. Não forçadas. Lágrimas de verdade. Você veio, ele disse, num sussurro. Vim, respondi. Como está se sentindo? Ele respirou fundo. Assustado. A sinceridade me pegou desprevenida. Meu pai não dizia que estava assustado nem quando a casa pegou fogo quando eu tinha 8 anos. Ele era o tipo de homem que prefere dizer que está avaliando a situação. Mas ali, ele estava, humano. Pela primeira vez. Ele fez sinal para que eu me aproximasse mais. Eu pensei muito, sobre tudo, ele disse. Sobre o quê? Perguntei, mantendo minha guarda ligeiramente levantada. Minha vida inteira me treinou para desconfiar de mudanças emocionais rápidas por parte da minha família. Sobre como eu fui com você. Aquilo me deu um frio na espinha. Ele continuou. Eu sempre te cobrei demais. E sempre exigi que você fosse alguém que eu inventei. Não alguém que você realmente era. E eu, falei coisas que não deveria. Fiz coisas que não deveria. Minha mãe, atrás de mim, fungou como se estivesse assistindo uma novela emocionada. Meu pai segurou minha mão. A mão dele estava fria. Tremendo. Eu pensei, e percebi que te perdi. E que talvez eu mereça isso. As palavras dele me pegaram de jeitos que eu não esperava. Eu pensei em tudo. Pensei nos natais, nas críticas, nos risos irônicos, nas comparações, nos rebaixamentos constantes. Pensei nos aniversários em que ele nem me deu parabéns. Pensei no discurso dele sobre eu a quebrar a cara na vida. Pensei em todas as vezes em que me diminuíram e me fizeram sentir que eu era o fracasso permanente da família. E, então, pensei em outra coisa. Eu havia vencido. Mas não como eu imaginava. Eu tinha vencido porque não precisava mais da aprovação dele. Não precisava do olhar dele. Não precisava do amor condicionado dele. E quando você para de precisar daquilo que sempre te machucou, você finalmente consegue olhar tudo com clareza. Pai, eu disse, com a voz firme. Eu sei que você acha que me perdeu. Mas você não me perdeu agora. Você me perdeu aos poucos. A cada crítica. A cada humilhação. A cada vez que você me disse que eu não era suficiente.
Ele fechou os olhos. Eu sei. Aquilo não consertava os anos. Não curava as feridas. Mas mostrava que ele finalmente entendia a extensão do estrago. Eu respirei fundo. Mas eu estou aqui, continuei. Não porque você pediu. Mas porque eu sou eu. Porque eu perdoo. Porque eu escolho ser diferente. Ele abriu os olhos, e por um instante, vi um homem. Não a figura autoritária, não o chefe da família, não o crítico implacável. Um homem. Um homem com medo, arrependido e falho. Como todos somos. Eu não sei como consertar, ele disse. Eu também não, respondi. Mas talvez a gente comece pelo respeito. Ele apertou minha mão com força. Eu quero tentar. Então vamos ver. A verdade é que eu não prometi nada. Nem deveria. Eu não era obrigada a curar séculos de teimosia paterna. Não era minha função salvar ninguém. Mas eu estava lá. E isso, naquele momento, era suficiente. Ele recebeu alta depois de 2 dias. E, para o choque completo de todos na família, ele não falou mal de mim nenhuma vez desde então. Minha mãe tentou algumas vezes jogar indiretas, mas ele cortou. Já basta. Nossa filha merece respeito. Eu quase desmaiei quando soube disso. Meu irmão demorou mais um pouco para digerir a mudança. Ele me mandou uma mensagem curta. Fico feliz que o pai esteja bem. E, depois de alguns minutos. Desculpa. Não era perfeito, não era intenso, não era detalhado. Mas era o que ele conseguia dar. E, pela primeira vez, eu não fiquei com raiva. A vida não virou um filme onde todos se abraçam e cantam. Deus me livre. Minha família continua minha família, confusa, exagerada, dramática e cheia de defeitos. Mas algo mudou. Mudou porque eu mudei primeiro. Mudou porque eu estabeleci limite. Mudou porque eu saí da posição de criança que queria ser amada e entrei na posição de mulher que sabe amar a si mesma. E, no fundo, talvez esse fosse o desfecho real que eu nunca soube que queria. Alguns dias depois, fui visitar meus pais. Não como obrigação. Não como filha desesperada. Mas como adulta que escolhe estar ali. Quando cheguei, meu pai me recebeu na porta. Olhou para o Porsche, mas dessa vez não fez piada. Apenas sorriu. Belíssimo carro, ele disse. Eu ri. E sem risco de tétano. Ele riu também. De verdade. E, naquele momento, percebi algo que me fez respirar mais fundo. Eu não voltei pequena. Eu não voltei rebaixada. Eu voltei grande. Inteira. E, pela primeira vez na vida, eu vi meu pai me olhar como igual. Não como alguém a ser moldada, corrigida ou ridicularizada. Mas como alguém. Alguém real. Alguém adulta. A vida não me devolveu o pai que eu queria quando criança. Mas me deu o pai que finalmente entende quem eu sou agora. E, no fim das contas, isso é vitória o bastante. Talvez até mais do que eu imaginava. Fim.